aí pessoal, beleza pura? Olha só a fera que eu tô aqui do lado. Tava paquerando com esse cara já há um tempão e vocês pedindo pra gente fazer o test drive com ele. E agora deu certo, meu amigo Emílio, né? Você com certeza, se você vê o nosso canal, se você acompanha o nosso canal, também acompanha o dele. Vou deixar aqui o link embaixo, vale muito a pena, que eu falo. Informação de qualidade de quem já tem um bocado de quilômetro de estrada, né? Não vou desmerecer ninguém, mas informação de alta qualidade. Não vou nem falar que a gente é dinossauro, não é nada disso. Se fosse no mundo automotivo, a gente seria talvez um Cinca Chambord, né? Um Dodge Dart, alguma coisa assim. Mas o Emílio tá dando aqui esse... E Paulão, desculpa aí pessoal, tudo bem? O problema, eu sou antes do Cinca Chambord. Caraca, então você vê, gente, aqui é o... época do Dolphine, Gordini, é um bocado DKV. de história. DKV, gente. DKV. Bom, a gente vai conversar bastante, aquele papo descontraído de internet. A gente está a bordo do novo Jeep Compass, com motor 2.0, flex, né? Um motor só para o Brasil, porque esse carro tem essa motorização, a Jeep emprega ela em vários lugares do mundo, mas flex acho que é só no Brasil, né? É, flex só no Brasil. E lá fora o motor é 2.4, aqui é 2.0. Questão de imposto, né? Imposto, é. Nós já dirigimos a versão com motor a diesel, né? É. Um belo produto. E agora chegando esse carro aqui, é motor flex, num preço um pouco abaixo. Claro que falar que se você está esperando um carro barato porque é flex, não é, porque carro no Brasil não é um carro barato. É, não tem jeito. Mas a gente tem que comparar o carro com os seus competidores, os seus concorrentes. Eu te diria, só te interrompendo, Paulo, desculpa, mas o carro não é caro aqui no Brasil. Se você for ver, é quase praticamente o mesmo preço que ele tem lá fora. Nós aqui ganhamos pouco. Para a conjuntura do país, a gente vive um momento complicado, né? Deixa eu passar esse caminhão aqui. O motorzinho está acelerando bem, tá vendo? É um motor que responde bem, né? Mas olha só, Emílio, o que você está achando do carro? Você que fez essa... Vamos começar falando desse carro de fora para dentro, né? Que acho que é legal, a gente vem numa sequência de avaliação. O que você achou do visual dele, do Compass? Eu acho que é um visual muito moderno, né? Ele também traz aquela tradição do Jeep, né? Quer dizer, você olha, você identifica que é um Jeep, né? Quer dizer, isso é muito bacana, né? E o visual dele realmente atrai. Quer dizer, é um visual moderno que eu sinceramente acho que ele vai fazer muito sucesso, principalmente por causa disso, né? Quer dizer, ele se destaca entre os outros, vamos dizer, entre os outros SUVs, né? Tem essa coisa do Jeep nessa grade que remete desde os antigos Jeeps da década de 40. Os sete elementos ali da grade, né? Realmente é um visual bonito. Você já tem vídeos aqui falando da versão a diesel. Então por fora mudou muito pouco, alguns detalhes de acabamento, né? E a gente está aqui na versão Sport, que é a versão de entrada, né? A versão mais básica desse carro, que já vem bem equipada, tá? Custa R$ 99.990. Você está vendo que o banco não é de couro, tá? Você tem aqui algumas coisas que você perde aqui no painel, mas é ainda assim um carro muito gostoso, muito bom de andar. Esse motor aqui ele foi desenvolvido nos Estados Unidos em 2013 numa configuração 2.4. Isso, né? Quando ele veio para o Brasil, ele veio num outro formato 2.0, por conta de impostos, que a gente paga menos imposto em motores menores, tá? E hoje ele é fabricado no México. Segundo a Fiat, ele é focado em durabilidade, economia e silêncio. E o que a gente está, baixo ruído, o que a gente tá percebendo, e ainda tem uma boa performance. Realmente o ruído é baixo, né? Você não escuta muito. O que a gente está escutando mais aqui é a rolagem das rodas. Dos pneus no asfalto. Mas o carro em si é muito legal, tá? Tem concorrentes bons, né? Que o X35 da Hyundai, o ASX da Mitsubishi, que inclusive você falou na coletiva, é um carro nessa categoria que custa menos e ainda entrega tração 4x4. Como é que você enxerga isso, dessa coisa do 4x4 nesse segmento de automóvel, Emílio? Olha, eu gosto muito de off-road, né? Eu até tenho um Jeep todo preparado para isso, então é uma das minhas curtições, né? Quer dizer, o 4x4 para mim seria uma coisa que
Por exemplo, se eu tenho... Teria utilidade, né? Teria utilidade. Eu gosto de pegar uma estrada de terra que não é tão boa, quer dizer, enfim, fazer o chamado off-road. Então eu teria uma utilidade. Mas normalmente, quer dizer, 99% das pessoas, exagero, 95% das pessoas não precisam disso, né? Mas é uma coisa muito engraçada, é que no mercado brasileiro, o sujeito quer um carro 4x4. Assim como quer uma diesel, né? Como quer uma diesel. Quer dizer, às vezes é muito mais negócio você comprar um carro a gasolina, porque custa mais barato. Seguro é menor. Seguro é menor, e você tem uma série de vantagens. Porque quando você compra um carro diesel, você acaba pagando um preço maior pelo motor ser diesel. E quando é que você vai amortizar esse maior investimento? Tem que rodar muito, né? Uma conta que a gente sempre faz. Né? E normalmente as pessoas rodam o quê? 50, 60 km por dia. O ideal com um carro movido a diesel é você rodar de 300 a 400 km por dia. Para justificar o investimento, né? Para justificar o investimento, exatamente. Você vai reaver o investimento a mais em 4, 5 meses. Senão você leva anos e anos que você já vendeu o carro e você não recupera. Fala, mas gasta menos. Sim, mas gasta menos, mas você não consegue recuperar com a economia de combustível. Só se você roda muito. Então eu vejo o 4x4 mais uma questão de moda do que de real necessidade. Mas tem. Por outro lado, por exemplo, o ASX, ele tem um sistema que é que é um pouco diferente. Não é aquele de alavanca que você engata, coisa e tal. É aquele sistema automático. Com demanda, né? Que isso é muito útil quando você tem pisos molhados, ou seja, o carro fica mais estável. Né? Com tração 4x4, o carro é mais estável. Então, quando você tem um sistema desse tipo automático, né, quer dizer que ele só entra quando alguma das rodas derrapa ou o carro começa a derrapar, ele sente alguma coisa, aí ele entra com as 4, sabe? Aí realmente você está falando de segurança, então um negócio legal. Né? O que eu acho estranho, Paulo, é que, por exemplo, esse carro aqui ele tem o mesmo conjunto do Renegade, certo? Até muito parecido, né? A gente entra dentro desse carro, parece que tá... Se você fechar o olho aqui e colocar dentro do carro, você vai... Tô na Toro, tô no Renegade ou tô no Compass? Exatamente, né? Isso aí é a famosa sinergia que há entre os produtos, né? Mas o mais engraçado é que se você pega o Renegade nos Estados Unidos, porque aqui você só tem o 4x4 no Renegade ou na Toro com motor diesel. Né? Aqui também, no caso do Compass também. Mas lá fora, como o conjunto mecânico é igual, lá fora eles têm um motor a gasolina com tração 4x4 também. Pois é, uma coisa de opção, né? Uma questão de opção. Quer dizer, eu acho que no fundo é mais uma questão de custo. Né? E até de mercado, né? Você falou, o cara que quer um 4x4 acaba pensando num diesel, né? Sei lá. Quer dizer, existe isso. Mas eu acho que é mais uma questão de custo da fábrica. Entendeu? Em fazer mais um produto com 4x4. Agora, eu acho que teria mercado. Até porque custaria menos, né? Custaria menos do que a versão diesel. Se bem que esse carro aqui, na versão top de linha, Limited, com motor flex, a mais equipada, tudo já bate em 125 mil reais. Né? Já daria para você comprar um diesel de entrada, né? nessa faixa aí. Então são opções de mercado, né? Mas bom, o mercado é que manda, né? Quem sabe não vem um carro desse, né? Bom, esse carro aqui já é bastante completo, já vem com... Em termos de segurança, ele é muito bom, a gente viu na apresentação. Já tem 7 airbags, aquele detector de ponto cego. Todos os cintos são de 3 pontos, encosto de cabeça no meio. Se bem que no meio, ali eu vou ser bem sincero, quem viaja ali no meio com esse descansa-braço, o cara vai lascado, viu? Ali normalmente, uma coisa muito engraçada, nós temos eu acho que nós jornalistas, né, principalmente do setor, temos a mania de dizer, poxa, mas o carro é feito para levar 5 pessoas, né? Mas só leva 4, coisa. Quem que anda com mais de 4 pessoas? Pois é. Eu ando, que eu tenho que levar a sogra ainda. Eu, a Sheila, 2 filhos e a sogra. E coitado do caçula, que já é um gigante, vai sempre ali no banco do meio, né? Que já tá do tamanho da mãe. Coitado. Né? E aí ele fica ali espremido. Mas já ele vai estar com o carro dele. Se Deus quiser, já vai. Aí já não vai. Vou carregar só a sogra. Aí a sogra pode ir até na mala. Mas por que eu levantei isso, Paulo? Porque se você notar, se você pegar, por exemplo,
Série 7, BMW Série 7, né? Mercedes Classe S, Classe E, enfim, esses carrões, você vai ver, ele só tem lugar para 4. Pois é, pois é. E o carro Eu acho que as famílias estão diminuindo, né? Mas aqui que você só consegue dar real conforto para 4 pessoas dentro do carro. Aquele do meio ali sempre vai ficar enrolado. Né? Mesmo que ele tenha espaço, não tem jeito. Ó, esse carro aqui também tem sensor de estacionamento, tem com câmera de ré, aquela que tem o gráfico, né? Que o gráfico mexe, né? Que mexe, é bacana. Ele tem aviso de velocidade e limitador de velocidade. Você pode limitar a velocidade e pode também programar para ter um aviso sonoro. Esse limitador, você fala assim, pô, mas se eu precisar, se você precisar, você mete o pé no acelerador, tal do kick down, e aí ele entende que você precisa e desarma o sistema. Isso é interessante. Legal também, ele tem um sistema de fechamento dos vidros. Se você estiver com o vidro aberto, você aperta o alarme, ele fecha todos os vidros. Automático. E se você ficar segurando, ele abre também todos os vidros. E na versão mais luxuosa ainda tem partida remota. Isso é legal. Porta-treco para mulherada que gosta desse carro aqui, eu acho que ele vai fazer muito sucesso com o público feminino também. Nessa coisa de carro mais altinho, né? O carro mais... você vê na minha região, por exemplo, a mulherada gosta muito de SUV. O público feminino é muito forte nesse segmento. Eu prefiro o contrário, carro baixo. Pois é, o carro, para quem anda de carro, você tem o carro mais no chão, né? Então, mais na mão até. Claro. Então o carro mais alto vai demandar aí de uma certa... Você não pode exigir o mesmo comportamento dinâmico de um bom sedã, de um bom hatch. E eu já vi você falando isso uma vez num programa, não lembro, mas acho que eu já escutei você falando isso mesmo, né? Alguma coisa sobre isso, né? O freio de estacionamento é eletrônico. O que é isso? Algumas pessoas outro dia me perguntaram, Paulo, mas o que é esse freio de estacionamento eletrônico? Na verdade você não tem mais alavanca, né? Você aciona por um botão ou nem precisa acionar, você botou a alavanca no P e parou o carro, ele aciona, né? Ele liga sozinho. Bem da verdade, eles falam eletrônico, mas não é eletrônico, é elétrico. Elétrico, não tem nada de eletrônico. É para ficar mais chique, eu acho. Quer dizer, a hora que você põe a alavanca em P, vai um comando, aí tem um motorzinho que puxa o freio de mão. Quando você tira... Aqui. Gente, aqui é no real, a gente tá navegando, tá fazendo um test drive e navegando. Vê que você pôs óculos, vê qual é o número que tá aí agora, acho que é 36. 35, mantenha-se à direita no sentido Bertioga. Então aqui, ó, a gente vai... Bertioga à direita. Então vamos entrar bem no... eu lembrava que era 35. Eu tinha visto aqui 35. Então não, nós íamos passar batido. Mas aí ia fazer outro, perdidos no test drive, veja outra coisa. Mas, gente, olha, então, esse carro tem 3 anos de garantia. Tá? E o que eu achei interessante, Emílio, essa coisa, se o carro ele ficar na assistência técnica, você precisa levar o carro por mais de 24 horas, a Jeep te dá um carro reserva. Eu achei muito interessante isso, né? Não sei se tem mais alguma. Legal. Eu achei bem interessante. Espero que não seja um carro da concorrência. Né? Aí te dá um Fiat Mobi. Te dá um Mobi. Você entra com Mobi, entra com Compass e sai com Mobi, né? Então, gente, os preços desse carro vou botar aqui na tela, toda aqui a ficha técnica dele também, para você ver. Tá um carro bem equipado, eu acho que vale a pena, como o Emílio falou, eu acho que é um carro que vai fazer sucesso, né? Ele tem boas características dinâmicas, tá adequado ao seu preço de mercado, aos seus concorrentes, né? Tá aprovado? Tá, eu gosto muito do carro. Mesmo essa versão Flex, ela tem um negócio mais que era o que eu já imaginava, ainda não tinha guiado. A versão Flex, ela tem uma resposta, ele é mais rápido, né, para responder do que o diesel. Né? Entendeu? Então, por exemplo, você viu, né, naquela acelerada que eu ultrapassei o caminhão, né? Ele pega na hora, né? O diesel é um pouco lento no começo, né? Quer dizer, e esse carro deve ter um desempenho melhor em termos gerais do que a versão diesel. E a cavalaria é muito próxima, né? Assim, você tem 170 cavalos no diesel, 166. É claro que o torque desse aqui, por ser motor a gasolina, é um pouco menor, mas não é um torque bom. 20,5 kg de força. Mas como o motor pega logo, o motor responde mais rápido, né? Porque o diesel normalmente é um pouco mais lento. Não tem jeito. Precisa encher mais a turbina, né? Então é legal. Mas, gente, obrigado por sua companhia. Vou deixar aqui mais uma vez todos os endereços aqui onde você acha o meu amigo Emílio Camanzi. Uma fera que estava aqui já há um tempão, a gente querendo fazer esse papo com ele, né? E finalmente deu certo. Então, Emílio, obrigado por sua companhia. Obrigado você pela oportunidade. Não, é show. Que bom, pô, sabe? Curte, compartilha,
tá? Likes nos nossos vídeos, eu falo. É informação com muita qualidade. O Emílio, como você viu, ele começou antes de eu nascer. Eu já não sou um cara novo. Né? Ele já começou, antes de eu nascer, o Emílio já fazia teste de carro. Então é uma coisa assim, que conhece a evolução. É diferente de você pegar, claro, você tem muita gurizada aí que sabe muito, mas assim, eu acho que a visão geral de mercado e de mundo até é outra, tá? Então acho que vale a pena você seguir os nossos canais, eu diria. Vou me botar nesse pacote que eu sou um fã do Emílio aqui também. Obrigado, tá bom? Eu sou teu fã também, viu, Paulo? Valeu, Emílio. Obrigado. Valeu, obrigado você pela oportunidade. Galera. Posso perder essa oportunidade de absorver um pouco da história desse camarada aqui? Para. Eu lembro do Emílio no lançamento do Fiat 500. Eu vi o Emílio, assim, vou confessar aqui um negócio pra você. Né? Algumas figuras, algumas personalidades desse mundo automotivo a gente admira. E o Emílio é uma pessoa que eu admiro. Obrigado. É sério mesmo. E a gente tava no lançamento do Fiat 500 na Itália, né? E aí o Emílio pediu, Paulo, você me ajuda aqui a filmar? Eu falei, caraca, vou ajudar o Emílio a filmar. É tal. verdade. Um monte de tempo já de história, então bacana. Mas você tá falando, qual foi o primeiro carro? Assim, como é que é a tua história? Como é que você começou nesse mundo aí? Como é que você tá falando aí de Delfine, né? Mas como é que foi isso? Esse negócio foi muito engraçado, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar, não tinha 14 anos. Tinha 12 anos, aliás. Eu tive que começar a trabalhar muito cedo, por questões de família e tal. Minha família sempre era uma família simples, eu precisava de ajudar em casa. Eu ainda não tinha 14 anos e entrei no jornal Estado de São Paulo. Caramba! Eu lembro até que eu tive que tirar a carteira de trabalho de menor provisória. Imagina. E eu entrei lá e gozado que, isso por causa do meu pai sempre gostou de automóvel, coisa e tal, sempre carros, trens, né? Eu também gosto muito de trem, né? Legal. Eu brinco com trem elétrico, né? É um dos meus hobbies. E aí eu lembro que eu fui entrar no Estadão e meu negócio era oficina mecânica. Eu queria ir para a oficina mecânica do jornal. Aí eu lembro que me levaram para um diretor, era o Dr. Luiz Mesquita. Falaram, o que você quer fazer? Eu quero trabalhar na mecânica, coisa e tal, porque eu gosto muito de carro, não sei o quê. Ele olhou para minha cara e falou, olha, tem na área de eletrônica e tem na oficina, o que você quer? Eu lembro que eu pensei, eu falei, puxa vida, o senhor se importa se eu der a resposta pro senhor amanhã, eu vou conversar com meu pai, né? Aí eu lembro que fui conversar com o papai virou e falou, olha, a eletrônica é o futuro, realmente é o futuro, né? Quer dizer, estamos aqui, internet, essas coisas todas. E na oficina, você vai ficar de macacão sujo de graxa o dia inteiro. E eletrônica, você vai estar de avental branco, né? Você escolhe, e claro, ganhar mais. Tá bom, eu resolvi fazer eletrônica. Aí eu entrei na escola, quer dizer, fui fazer Senai, imagina, fazer eletrônica. E eu estava no departamento de comunicação, né, de telecomunicações do jornal. Era telex, teletipo, tinha radiofoto. Muita gente nem sabe o que está falando aqui. Quem sabe o que está falando, é verdade. Isso é tudo coisa de museu já. Imagina, ligação telefônica, você tinha que ligar para telefonista, marcava hora e dia para você falar de uma cidade para outra, né? Quer dizer, hoje isso é brincadeira. Naquela época era PBX. E aí foi indo, e depois aí o jornal fez a edição de esportes. E eu acompanhava os repórteres, a gente ia fazer os jogos de futebol, porque a edição de esportes saía ao domingo. E ela saía logo depois do último jogo, 20 minutos, meia hora depois que terminava o último jogo, ela já estava nas bancas aqui em São Paulo, né? E eu acompanhava o pessoal para levar o equipamento, porque eles escreviam na máquina de escrever, né? E a gente pegava e depois tinha que passar isso para uma cabine, pelo telefone, tinha que passar para uma cabine onde tinha o sujeito com uma máquina de escrever com um rolo de papel, que a gente ia falando e ele ia escrevendo a matéria. E aí ia para o editor, aí tinha o processo todo para fazer o jornal, né? E nessa brincadeira, quer dizer, no lugar de só instalar o equipamento onde eu trabalhava, né, que acabava ajudando o repórter, né? E era a maior farra, né? Aí ia buscar renda, ia ver escalação do time,
você vai interagindo ali com a galera, interagia, né? Entendeu? Você vai aprendendo. Um belo dia me botaram pra fazer um jogo de futebol sozinho. Aí virei repórter. E vi o Jornal da Tarde. E eu era muito amigo do Luiz Carlos Seco. Você conhece o Secão, né? Grande o Seco Seco. Trabalhava no Estado. Eu estava na edição de esportes e depois Jornal da Tarde. O Seco trabalhava no Estadão. Quando veio o Jornal da Tarde, chamaram o Seco para trabalhar no Jornal da Tarde. E eu sempre louco com automóvel, né? Então o Seco ia para as corridas, ia junto com ele. Eu aprontava. Quando fui trabalhar no Jornal da Tarde como repórter, eu fiquei durante 6 meses, mas sempre no pé do Seco, né? Aí lá eu fiz geral, fiz esporte, fazia basquete, fazia coisa, mas sempre eu de olho no automóvel, né? Aí, tá no sangue isso, tá né? No sangue, DNA, eu achei lá. Né? Aí um dia aí, em 60 mesmo, não, desculpa, 66, né? Foi criado o Jornal do Carro, o famoso Jornal do Carro, que era uma página todas as quartas-feiras, né? E o Seco aí me chamou para trabalhar com ele. Né? Então aí foi a glória, né? Aí começou, né? Isso foi em 66, em 70 eu fui para 4 rodas, de 4 rodas eu saí de lá depois de 18 anos, eu passei na Playboy, mas sempre na Playboy eu fui editor executivo. Aí depois eu fiz uma revista de náutica e a Grid. Aí eu saí, eu fiquei 2 anos afastado, fui trabalhar com a minha mulher num projeto que a gente tinha, que era eventos, né? Aí depois eu fui para Auto Esporte, fiquei lá 2 anos, também fazendo teste, sempre na área de automóvel. Aí me convidaram para ser diretor de comunicação da Fiat. Foi quando eu me mudei para Belo Horizonte, né? Eu saí daqui de São Paulo, fui lá para Minas. Aí fiquei de 92 até o fim de 97 lá na Fiat, né? E aí eu acabei indo trabalhar com o Boris, né? No caderno de veículos do estado de Minas, que a gente tinha um projeto de fazer uma revista. Mas mineiro é um pouco lento, né, nas decisões, né? 7 anos depois, o projeto da revista virou programa de televisão. Primeiro foi o Vrum, né? Não, primeiro foi Alto Papo. Alto Papo. Ele ficou 3 anos e meio só em Minas Gerais, e aí virou o Vrum, né? Então essa é a minha história com o automóvel, né? Já são 50 anos de automobilismo nesse meio. Eu nasci em 67, em 66 ele já estava trabalhando, pelo amor de Deus. Tava brincando. E assim, e como é que tá hoje os teus projetos? Bom, hoje eu tô com o meu site, né? Tempo também meu canal no YouTube e tô me modernizando, né? Depois que o programa saiu do ar, né? Que tem mais de 1 ano, a gente ficou com a crise, esse negócio todo, começou já há algum tempo, ficamos sem patrocínio, aí o SBT resolveu tirar do ar, né? Aí agora estou com o meu projeto do site, estou com o canal no YouTube e estamos levando a vida, né? Bom, é legal assim que a gente estava comentando, né? Tem jornalistas que são mais da antiga, vamos dizer assim, são os mais carburados, né? E ainda está na fase do carburador, né? Que não se modernizaram, mas assim, a gente tem andado junto aí com essa tecnologia, porque é isso que a gente está fazendo aqui. Esse papo descontraído, né? A gente falando de tempo de internet, o que é isso? A gente ainda está entendendo esse mundo, né? É verdade. Os mais jovens já nasceram assim, a gente está se adaptando. É que eu tenho uma filha de 22 anos e claro que mexe nessas coisas, né? Toda hora. Já nasceu assim também, né? Hashtag, o que é isso, Camila? Pelo amor de Deus, me explica. Não, pai, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. Que bom, a gente sempre ainda bem que temos o espírito de repórter e a gente vai fuçar, né? E essa coisa de inovar sempre, né? De inovar sempre, isso é muito a gente importante. vive hoje uma mudança na comunicação, acho que sem precedentes, né? Não, é radical, né? É outra coisa completamente diferente. E o que a gente está falando, você que está nos assistindo, você pode agora clicar no vídeo do canal dele, acessar o site dele. Você pode mandar uma resposta pra gente agora, nesse momento do vídeo, e a gente vai responder. As perguntas que você fizer pra ele eu vou repassar. Então assim, essa coisa é dinâmica, né? É, muito dinâmica. Então isso é muito bacana. E é muito mais íntimo, né? Você consegue ter essa relação com vocês que estão nos assistindo. E a gente procura ainda responder todo mundo, né? Exatamente para não ser aquele canal solto. A gente vê muito canal por aí onde as pessoas comentam e nada, né? Fica por isso mesmo. Então você aqui, você vai ter a sua resposta. Tudo de bom, um abraço. Gente. Valeu. Obrigado.